Começando agora o programa Espiritismo no Ar. Um bom dia. O Espiritismo está no ar, trazendo vibrações de paz, luz, de harmonia que envolva você que nos acompanha e a toda a sua família. Para nós é muito importante a sua companhia, podendo interagir através do chat com perguntas, dúvidas, questões que são abordadas pela revelação espírita. Nós trouxemos aqui para a introdução do programa um texto da mensagem Marcas, que o Espírito Emmanuel nos trouxe e que faz parte do livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Destacamos o seguinte texto: Jesus forneceu padrões educativos em todas as particularidades de sua passagem pelo mundo. Todos os dias, o discípulo pode encontrar recursos de salientar suas opções mais comuns com os registros de Jesus. Quando termine cada dia, passe em revista as pequenas experiências que partilhaste na estrada vulgar. Observa os sinais com que assinalaste os teus atos, recordando que as marcas do Cristo é fundamentalmente aquelas do sacrifício de si mesmo para o bem de todos. Momento de reflexão. Bom dia a todos, que a doce paz de Jesus envolva os nossos corações em muitas bênçãos de luz e de muita paz. Vamos refletir sobre a mensagem de hoje, intitulada Pequenas Regras de Desobsessão, que está no livro Paz e Renovação. Essa mensagem ela é ditada pelo Espírito André Luiz, que nos convida a refletir. Procure, mais do que saber, dominar-se. Mais do que agir, elevar. Mais do que estudar, aprender. Mais do que pensar, discernir. Mais do que falar, educar. Mais do que aconselhar, servir. Mais do que escutar, compreender. Mais do que perdoar, amparar. Mais do que sofrer, resignar-se. Mais do que amar, sublimar. Quando nos expressamos usando o modo imperativo do verbo, não queremos dizer que nós outros, os amigos domiciliados no mais além, estejamos a cavaleiro dos obstáculos e dificuldades que oneram os companheiros do mundo. Todos estamos ainda vinculados à Terra. E na Terra, tanto adoece o cientista que cria o remédio em favor dos enfermos, quanto os clientes que lhe desfrutam os recursos da inteligência. Tanto carrega problemas o professor que ensina, quanto o aprendiz que se lhe beneficia do apoio cultural. Assim também na desobsessão, todos os apontamentos que se relacionam com o assunto tanto se dirigem aos outros quanto a nós. Agenda. O Centro Espírita Irmã Gertrudes, no Recife, está organizando
palestra e seminário com Mara Rocha, médium e palestrante espírita. O evento será na Concha Acústica da Universidade Federal de Pernambuco, localizada na Avenida Professor Moraes Rego, 1235, Cidade Universitária. Será no próximo sábado, dia 19 de abril, no horário das 8 às 18 horas. Solicita-se a contribuição de 3 quilos de feijão. Esse evento, ele ocorrerá ao longo de todo o dia do sábado, dia 19. A SEEC, Sociedade de Estudos Espíritas de Caruaru, realizará no próximo dia 17 e 18 de maio o seminário Revivendo Jesus, com participação de Arthur Valadares, Adeilson Salles, Hugo Martins. O evento será na sede da SEEC, que fica localizado na Avenida Gonçalo Nunes de Oliveira, número 440, na cidade de Jardim. Ingressos R$ 55,00 à venda através do site do Simpla. Daqui a pouco eu vou tentar colocar aqui no chat para facilitar, ok? E também pelo QR Code. Vou também tentar colocar aqui para facilitar. Então, é um evento imperdível. Agenda aí, vem participar com a gente desse grande evento aqui em Caruaru. O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 4. A reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Continuação. Vejamos agora as consequências da doutrina anti-reencarnacionista. Ela necessariamente anula a pré-existência da alma, sendo estas criadas ao mesmo tempo que os corpos. Nenhum laço anterior há entre eles, que nesse caso serão completamente estranhas umas das outras. O pai é estranho ao seu filho. A filiação das famílias fica assim reduzida à só filiação corporal, sem qualquer laço espiritual. Não há, então, motivo algum para quem quer que seja glorificar-se de haver tido por antepassados tais ou tais personagens ilustres. Com a reencarnação, ascendentes e descendentes podem já se terem conhecido, vivido juntos, amado e podem reunir-se mais tarde, a fim de apertarem entre si os laços de simpatia. Isso quanto ao passado. Quanto ao futuro, segundo um dos dogmas fundamentais que decorrem da não reencarnação, a sorte das almas se acha irrevogavelmente determinada após uma só existência. A fixação definitiva da sorte implica a cessação de todo progresso, pois desde que haja qualquer progresso já não há sorte definitiva. Conforme tenham vivido bem ou mal, elas vão imediatamente para a mansão dos bem-aventurados ou para o inferno eterno. Ficam assim, imediatamente e para sempre, separadas e sem esperança de tornarem a juntar-se, de forma que pais, mães, filhos, maridos e mulheres, irmãos, irmãs e amigos jamais podem estar certos de se verem novamente. É a ruptura absoluta dos laços de família. Com a reencarnação, o progresso a que dá lugar, todos que se amaram tornam a encontrar-se, na terra e no espaço, e juntos gravitam para Deus. Se alguns fraquejam no caminho, esses retardam o seu adiantamento e a sua felicidade,
mas não há para eles perda de toda a esperança. Ajudados, encorajados, amparados pelos que os amam, um dia sairão do lodaçal em que se enterraram. Com a reencarnação, finalmente, há perpétua solidariedade entre os encarnados e desencarnados. E daí o estreitamento dos laços de afeição. Em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro de além-túmulo. Primeiro, nada, de acordo com a doutrina materialista. Segundo, a absorção no todo universal, de acordo com a doutrina panteísta. Terceiro, a individualidade, com a fixação definitiva da sorte, segundo a doutrina da Igreja. Quarto, a individualidade como progresso indefinido, conforme a doutrina espírita. Segundo as duas primeiras, os laços de família se rompem por ocasião da morte, e nenhuma esperança resta às almas de se encontrarem futuramente. Com a terceira, há para elas a possibilidade de se tornarem a ver, desde que sigam para a mesma região, que tanto pode ser o inferno como o paraíso. Com a pluralidade das existências, inseparável da progressão gradativa, há a certeza na continuidade das relações entre os que se amaram. E é isso que constitui a verdadeira família. Endereços de instituições espíritas. Gemafim, Grupo de Estudos Espíritas Manuel Filomeno de Miranda, localizado na Rua Rosa Maria, número 138, Centro, próximo à rodoviária. Reuniões públicas todos os domingos, às 4 horas da tarde. Grupo de Estudos Espíritas Chico Xavier, localizado na Avenida Vicente Pinheiro, número 80, no centro de Camocim de São Félix. Reuniões públicas, domingos, às 7h30 da noite. O Livro dos Espíritos. Continuamos com a questão 917. Qual o meio de destruir-se o egoísmo? Resposta dos Espíritos, continuação. Louváveis esforços, indubitavelmente, se empregam para fazer que a humanidade progrida. Os bons sentimentos são animados, estimulados e honrados mais do que em qualquer outra época. Entretanto, o egoísmo, verme roedor, continua a ser a chaga social. É um mal real que se alastra por todo o mundo e do qual cada homem é mais ou menos vítima. Cumpre, pois, combatê-lo como se combate uma enfermidade epidêmica. Para isso, deve-se proceder como procedem os médicos, ir à origem do mal. Procurem-se em todas as partes do organismo social, da família aos povos, da choupana ao palácio, todas as causas, todas as influências que, ostensiva ou ocultamente, exercitam, alimentam e desenvolvem o sentimento do egoísmo. Conhecidas as causas, o remédio se apresentará por si mesmo. Só restará então destruí-las, se não totalmente, de uma vez só, ao menos parcialmente, e o veneno pouco a pouco será eliminado.
Poderá ser longa a cura, porque numerosas são as causas, mas não é impossível. Espiritismo na Bíblia. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 11, lemos: E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Comentários de Emmanuel sobre essa passagem bíblica encontra-se na mensagem Mãos Limpas. Faz parte do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que assim nos escreveu: O Evangelho não diz que Paulo de Tarso fazia maravilhas, mas que Deus operava maravilhas extraordinárias por intermédio das mãos dele. O Pai fará sempre o mesmo, utilizando todos os filhos que lhe apresentarem mãos limpas. Muitos espíritos, mais convencionalistas que propriamente religiosos, encontraram nessa notícia dos Atos uma informação sobre determinados privilégios que teriam sido concedidos ao apóstolo. Antes de tudo, porém, é preciso saber que semelhante concessão não é exclusiva. A maioria dos crentes prefere fixar o Paulo santificado sem apreciar o trabalhador militante. Quanto custou ao apóstolo da limpeza das mãos? Raros indagam relativamente a isso. Recordemos que o amigo da gentilidade fora rabino famoso em Jerusalém. Movimentara-se entre elevados encargos públicos, detivera dominadoras situações. No entanto, para que o Todo-Poderoso lhe utilizasse as mãos, sofreu todas as humilhações e dispôs-se a todos os sacrifícios pelo bem dos semelhantes. Ensinou o Evangelho sob zombarias e açoites, aflições e pedradas. Apesar de escrever luminosas epístolas, jamais abandonou o tear humilde até a velhice do corpo. Considera as particularidades do assunto e observa que Deus é sempre o mesmo Pai, que a misericórdia divina não se modificou, mas pede mãos limpas para os serviços edificantes junto à humanidade. Tal exigência é lógica e necessária, pois o trabalho do Altíssimo deve resplandecer sobre os caminhos humanos. Endereços de instituições espíritas. Lar Espírita André Luiz, Leal, Rua Frei Caneca, número 33, em Bonito. Reuniões públicas, sábados e quartas, às 7h30 da noite. Centro Espírita Apolo, localizado na Avenida Capitão Eulino de Mendonça, sem número, no centro de Bezerros. Reuniões públicas, sábados, às 8h da noite. Apresentação: Soares e Silmara. Novamente estamos nessa parte do programa onde contamos muito com a participação através do chat de todos que nos acompanham. E eu passo aí a palavra a Silmara para ela dar uma observada no chat e fazermos aí a continuação de esclarecimentos. Isso. Primeiro vamos ao bom dia, né?
iniciar essa manhã de domingo dando bom dia aqui, ó, para José Orlando, nosso amigo querido de Cupira do Gemafim. Bom dia, Orlando. Bom dia a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos nós hoje e sempre, e assim seja, meu irmão. Bom dia, Jane. Bom dia. Bom dia, Kleber. Bom dia, irmãos. Deus sempre conosco. Assim seja. Bom dia, Antônio. Bom dia, meu querido. Que bom te ver acordado aqui com a gente. Bom dia, Kleber. Daqui a pouco a gente volta, tá, Kleber? A essa pergunta que você vai fazer aqui. Deixa a gente dar logo bom dia. Bom dia, Maria Alcione. Bom dia, paz e bem. Bem, é tão linda e esperançosa a lei da reencarnação. Verdade, amiga. Quem mais aqui? Antônio Souza, que a doce paz do Senhor Jesus envolva-nos em um clima de muita paz e harmonia. Eita, que hoje está um dia muito lindo, está muito florido aqui no programa, viu, Soares? Vamos aqui, ó, dar bom dia para o nosso amigo Carlos André Pereira. Bom, antes da gente ir para uma pergunta que tem aqui do Kleber, tá? Nós vamos dar bom dia a João Vitória José, mas ele trouxe aqui uma observação. Não concordo com as vendas de ingressos, das de graça, o que de graça recebeste. Eita, é importante fazer alguma observação em Isso, cima dessa João, parte. esses ingressos são para ajudar nas despesas. Exatamente, Maria Alcione. Soares Silmara, esclareceu um pouco? eu queria acrescentar um esclarecimento à observação do João Vitório, Isso, porque é o seguinte, a gente sabe que o movimento espírita, as casas espíritas, elas prismam por oferecer o alimento espiritual do Evangelho de Jesus, assistência espiritual absolutamente gratuita. Mas é evidente que em todas as casas, aqueles que se colocam como trabalhadores bancam as despesas da casa espírita. A casa espírita tem conta de água, tem conta de luz, tem atividades de limpeza, de pintura da instituição depois de algum tempo. Há uma série de gastos materiais que são supridos pelas contribuições, pelas ajudas dos trabalhadores daquela instituição. Ocorre que em eventos como congressos, seminários espíritas, que trazem palestrantes de outros estados, que têm gasto com passagens de avião, com hospedagem, chega a um ponto em que essas despesas não conseguem ser bancadas pelos trabalhadores da instituição. Ou se eliminaria esses congressos, ou haveria de tentar um meio de diminuir as despesas deles. Temos conhecimento pessoal desse que está sendo organizado pela SEEC. Sabemos que os ingressos colocados para esse evento, eles vão suprir as despesas de hospedagens e de viagem de avião. Arthur Valadares estará vindo de São Paulo. Adeilson Salles também estará vindo de São Paulo. Então, vejamos bem. Por cima, temos conhecimento de que alguma receita que esse evento propicie será dirigido para atividades sociais da SEEC, inclusive com a possibilidade de ampliação da estrutura física da instituição. Então, é um ingresso, aquele que puder ir para o evento, que ele sabe que está ao mesmo tempo tendo a bênção da participação, onde palestrantes de longe vêm para Caruaru, como também o fato de que estará contribuindo para as obras sociais da instituição.
temos absoluta certeza que todos os trabalhadores nos centros espíritas vivem às custas dos seus próprios salários, não recebem pagamento nenhum daquilo que é realizado nas instituições espíritas. E de que, quando há contribuições, elas têm esse foco, direcionar-se ao exercício da caridade, nos seus mais variados aspectos. Por último, nós queremos destacar o seguinte fato: do mesmo modo que ocorre com despesas em publicações de livros espíritas, seria ótimo que os livros espíritas pudessem ser amplamente e totalmente gratuitos. Agora, precisaria ter espíritas com condições de pagar todas as despesas de impressão do papel a um montante em que é impossível. Os livros espíritas também oferecem esse viés. Quando a gente compra uma obra espírita, ao mesmo tempo que a gente está pagando pelas despesas que houve na confecção daquela obra, receitas que hajam, quer para livrarias, quer para instituições espíritas derivadas daqueles livros, são utilizadas na divulgação da própria doutrina espírita. Não há lucro nenhum, e isso a gente quer destacar bem, para trabalhadores fisicamente falando, não há lucro financeiro nenhum, nem para trabalhadores da instituição, nem para palestrantes, nem para nenhum meio que pudesse significar se beneficiar às custas dos outros. Então, nós defendemos muito os eventos espíritas, como defendemos também o livro espírita, que tem custo e precisa ser vendido. Agora, é importante a pergunta e observação do João Vitório, porque nos ajuda a trazer à tona essas questões. Tenhamos certeza absoluta. Aquilo que a gente puder contribuir, quer num congresso espírita, quer num livro espírita que a gente venha comprar, indiretamente nós estamos no exercício da caridade. Da caridade pela divulgação da doutrina espírita, da caridade pela ampliação das instituições, porque, de fato, a orientação do Evangelho é dai de graça aquilo que de graça recebestes. Mas aqui, como nós estamos vendo, se trata de questões no uso material que não estão de graça. É ótimo que a gente tenha pessoas que vêm e são ajudadas no centro espírita, recebem tratamento de desobsessão, recuperam a sua saúde espiritual e não pagam absolutamente nada. Mas aquele que trabalha na casa paga, porque a instituição só se mantém de pé através de custos, de despesas. E é esse enfoque que nós queríamos destacar para o seminário Revivendo Jesus. Esse seminário muito importante que nós estamos sempre aqui colocando em divulgação. Foi uma observação muito importante, João, que você trouxe, porque Soares pôde esclarecer de uma maneira assim muito precisa. E é importante também nós lembrarmos que hoje nós temos uma ferramenta extraordinária que é preciso usar e a gente está procurando fazer o melhor, né? Nós temos o meio de utilizar as divulgações da doutrina espírita através das redes sociais. E assim também, aqueles que não puderem estar presentes no evento Revivendo Jesus também vão acompanhar, sim, através do canal do YouTube da SEEC, tá certo? Então, assim, a SEEC sempre pensando assim, em vários meios como poder alcançar a todos. Então, aqueles que não vão poder estar conosco lá presencial, vão ter essa oportunidade de assistir também ao vivo pelo canal do YouTube da SEEC, tá certo? Então, vamos aqui para uma pergunta, Soares, Vamos lá. do Kleber.
Já ouvi que o espiritismo não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões. A posição de líderes religiosos como o Papa Francisco, que pregam o desprendimento excessivo dos bens, continua aqui, continuação. Dos bens expressivos, materiais e ao materialismo como um todo. Já é uma sinalização da afirmação da espiritualização das religiões? Realmente, o Espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões, no sentido de que as bases nas quais se alicerçam os fundamentos da doutrina espírita estão presentes de uma forma mais intensa ou menos intensa em todas as religiões. A imortalidade da alma, por exemplo, é base de todas elas, mesmo que esse entendimento de como se dá essa imortalidade seja diversificado. A existência de Deus, toda a religião cristã e não cristã acredita numa força criadora em Deus, não importa o nome que ele dê. Mas a questão maior é porque o Espiritismo, no Evangelho segundo o Espiritismo, colocou em destaque um capítulo que não podemos esquecer: fora da caridade não há salvação. Exatamente porque a doutrina espírita de todas as religiões é aquela que tem a base mais universalista, mais ecumênica, porque ela mesma diz que não é dona da verdade, que a verdade tem um caráter relativo, que a verdade que hoje nós recebemos, ela está na medida do aproveitamento pela nossa compreensão, mas que o fato de ter estabelecido na caridade, na vivência do amor, tal como Jesus ensinou, a sua estrutura maior de divulgação, o Espiritismo torna-se, desse modo, a base facultadora da união da religião. Claro que isso vai levar um bom tempo. Os homens ainda se dividem muito em termos religiosos pela influenciação do materialismo, né, pelas questões de ordem pessoal. Mas há um andamento, e foi bem citada a referência do Papa, pelo caráter também de divulgação ecumênica que a Igreja Católica andou alcançando nesses últimos anos. Hoje nós vemos em muitos eventos religiosos o caráter do ecumenismo, formatura de alunos em faculdades, encontros religiosos aonde se busca através dos diversos líderes das principais religiões enfocarem um tema, um evento, expressando o que há de concórdia e de apoio mútuo entre eles. Então, isso está em um andamento imenso, mas foi bem referida essa citação, que, se me lembro bem, é atribuída ao espírito Leon Denis. Verdade. Soares, João colocou aqui, Soares, não, concordo em partes, tem pessoas que não têm condições de comprar esses ingressos. Como fica essas pessoas carentes que gostariam de ir? Acho que com a opção, como aqui foi trazida, né, que para quem não puder ir, pode acompanhar o evento através do YouTube. Inclusive, eu estou colocando aqui no chat o canal, né, do YouTube da SEEC, tá? Esse daqui é o canal da SEEC. Entram, se inscrevam lá, toque o sininho para receber notificação. Eu estava lembrando aqui, Silmara, algo que muitas vezes a gente faz
e que pode também ser aplicado àqueles que não podem ir para esse evento por absoluta falta de recursos materiais. Sim. Quantas vezes nós espíritas, em relação a alguém que a gente sabe que está nessa situação, a gente doa um livro, compra um livro e doa àquela pessoa que não tem condições de comprar o livro. A gente pode fazer o mesmo com o ingresso. Se a gente conhece alguém que gostaria muito de estar lá no evento, mas não tem condições financeiras, a gente pode bancar o ingresso para uma pessoa dessa, sabendo que é um meio da prática da caridade, tanto no aspecto da divulgação da doutrina espírita, como no aspecto da contribuição social, que, como eu falei, tem o objetivo da receita que esse evento possa trazer para a SEEC. É evidente que isso sempre se dá num círculo limitado. Então, se eu conheço alguém do meu conhecimento, não pode porque não tem condições financeiras, eu posso intermediar isso. Agora é muito importante, eu lembro aqui porque muitas vezes nós espíritas queremos fazer ou intentamos fazer a caridade através das mãos alheias. Então, não é levar a situação, por exemplo, para o centro espírita, sabendo que o centro espírita é uma instituição que também trabalha dentro das suas limitações e que tem suas despesas. Então, a gente deve tratar a questão de ordem pessoal. Se a gente puder ajudar, a gente ajuda. E até bancaria o ingresso para aquela pessoa. Se a gente não pode, aí entra a indicação que Silmara disse. Hoje, no Brasil, praticamente, não é exagero, cada pessoa tem um celular smartphone, pelo menos. Até as crianças, como a gente sabe. E pelas redes sociais, por exemplo, a SEEC, o evento também vai ser transmitido, né, no YouTube, né, no canal SEEC Caruaru. Então a pessoa pode assistir, pode acompanhar tudo o que vai haver lá no evento, né, e ter o benefício, porque a gente sabe que é através da conexão mental, de estarmos com o pensamento sintonizado no bem, que os espíritos benfeitores nos ajudam. Então, não é por não estar fisicamente lá no evento que a pessoa que, por não ter condições de estar acompanhando ali no celular, que ela deixa de receber benefícios fluídicos, magnéticos dos benfeitores espirituais. Ela também vai receber. Então, tem esse Isso, outro viés, né? isso. E nós que somos divulgadores da doutrina espírita, nós temos o dever de divulgar as diversas formas desse trabalho, né? Até para ajudar a instituição a arrecadar, através dos ingressos, meios que possam suprir, né, essas despesas que são imensas, são grandes. Então, volto aqui a afirmar, assim, hoje em dia, diante da situação, é difícil também encontrar aquele que possa apadrinhar, né, o custo. Às vezes a pessoa não encontra alguém que possa ajudar. Então, realmente o meio, né, o importante é a gente estar em sintonia com o trabalho que vai ser passado. Então, aqui eu deixei o link do canal da CE, que é importante entrar lá, se inscrever no canal, tocar o sininho para receber a notificação no dia desse evento. Né? Quantas vezes eu e Soares a gente gostaria de ir a alguns eventos e a gente não teve condição de ir, né? Então, assim, mas a gente acompanha através do canal do YouTube, a gente se sente muito bem, porque o importante é a gente participar de qualquer forma, seja presencial ou à distância, mas que o nosso pensamento e sentimento esteja ali, presente naquele momento, tá certo? Vamos aqui a pergunta do Wellington. A família material se acaba no túmulo, Soares?
Eu lembro aqui a referência primeiro ao Evangelho segundo o Espiritismo, que no capítulo 4, que trata de que é necessário nascer de novo, no item que fala sobre a família material e a família espiritual. De fato, a família cuja estrutura foram apenas os objetivos passageiros e transitórios do corpo, e a gente sabe que por a Terra ser um mundo de provas e expiações, muitas famílias se erguem assim. Essas famílias que apenas vivenciaram durante algum tempo a questão da estrutura familiar, mas sem ter laços de verdadeiro afeto, sem ter cultivado os sentimentos de aproximação de seus espíritos, essa família, já aqui na Terra, estará se dissolvendo. Por outro lado, a família onde o sentimento, o respeito, o desprendimento, a afetividade estiveram unindo corações, unindo espíritos, essa família continua depois da morte do corpo. E é exatamente isso que faz com que a reencarnação fortalece os laços de família. É lógico que muitas vezes nós temos nos nossos lares pessoas que são incompatíveis conosco, né? A chamada antipatia que surge, cuja causa não está nessa vida, está em vidas anteriores, mas que é nos laços de família que isso deverá ser trabalhado e superado, pela criação e pelo surgimento dos laços verdadeiros de afeto. Esse é o grande objetivo da reencarnação. Silmara, pelo horário, tu vai dar uma olhadinha se tem mais alguma pergunta. E o programa hoje já se estendeu razoavelmente, viu? É verdade. Bom, no momento não tem mais nenhuma pergunta, Soares. A gente se encaminha para o final. Vamos ver essa última questão que nós trouxemos do programa de hoje, Silmara. A Vê última essa pergunta. última pergunta, só para a gente fazer um fechamentozinho. O quanto custou a Paulo ter as mãos limpas? É aquela mensagem maravilhosa de Emmanuel, que comenta Atos dos Apóstolos, que diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Mas o que nós somos chamados pelo benfeitor Emmanuel a considerar é o quanto custou a Paulo ter as mãos limpas. Para Paulo, isso significou sofrer humilhações, dispor-se a todos os sacrifícios pelo bem do semelhante, divulgar o evangelho sob zombarias e açoites, aflições e pedradas. Saulo de Tarso, antes orgulhoso fariseu, torna-se, pelas aberturas que possibilitou a Jesus, vir a nascer o Paulo, aquele que de fato enfrentou zombarias, açoites, pedradas, mas que jamais abandonou o tear humilde, como nos refere Emmanuel. Esse foi o custo para Paulo ter as mãos limpas. Nós também somos convidados a limpar as mãos pelo trabalho do bem, pela vivência da caridade, pelo trabalho de iluminação interior, pelo burilamento íntimo, para nos tornarmos mais sensíveis aos espíritos benfeitores, para que eles possam também atuar através de nós e encontrar mãos limpas, para que a efetivação do que houve com Paulo não seja alvo de entendimento exclusivista. A mensagem é para todos nós. Era esse comentário que eu tinha, e Silmara depois
quiser acrescentar e vamos concluir o programa. Emmanuel sempre nos trazendo grandes pensamentos, grandes reflexões sobre tantos exemplos que nós somos convidados a seguir, né? Aqui não apareceu, mas eu tinha colocado aqui o link do seminário, não apareceu. Mas, enfim, estão em nossas redes sociais, é só entrar lá e se inscrever no Revivendo Jesus, que vai ser na SEEC, Avenida Gonçalo Nunes de Oliveira, número 440, Cidade Jardim, Caruaru. O tema do evento vai ser Evangelho Proposta para uma Evolução Consciente, inscrições pelo Simpla ou pelo QR Code, é só entrar lá também no Instagram ou no Facebook da SEEC, que vai ter as informações, o link e o QR Code, tá? Então, participações de Adeilson Salles, Arthur Valadares, Hugo Martins, aqueles que não poderão estar presente por algum motivo, é só se inscrever no canal do YouTube da SEEC, tocar o sininho para receber notificações e se entregar nesse dia para assistir online esse evento, ok? Então, agradecemos imensamente a todos pela participação, foi muito importante. Agradecemos a Deus e ao nosso Senhor Jesus Cristo pela oportunidade de trabalho, pela oportunidade que temos de divulgar a doutrina espírita, o movimento espírita de nossa cidade, de outras regiões. Que Deus e Jesus abençoe a todos, um excelente domingo, muita paz. Muita paz.